Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando nossa aula de física dessa semana, aula de revisão, tá certo? Então nessa aula eu vou dar uma orientação para vocês do que vai ter na prova. Lembrando que a prova de física é só prova de física, com 10 questões, onde aí na agenda do foi o roteiro, vou frisar aqui também o roteiro para vocês. Então o roteiro vai ter o capítulo 5 sobre as forças e leis de Newton, tá? O capítulo 6 sobre a atração gravitacional e o capítulo 7 sobre máquinas e trabalhos. Vou mesclar bastante questão teórica com algumas questões de cálculo, não cobrando muita coisa, muita dificuldade. Vou deixar a prova razoavelmente fácil. Lembrando, vocês que já sabem, no nono ano já estão cansados de saber que a minha revisão é bastante focada na prova, então foquem nos conteúdos que eu vou frisar aqui nesta aula, tá bom? Então vamos aqui iniciar nossa aula de revisão. A primeira coisa que eu tenho que revisar com vocês, pessoal, basicamente é as 3 leis de Newton, certo? Então aqui você tem que entender tanto a parte teórica como a parte prática, a parte de cálculo, tá certo? Então vamos aqui, ó. O que é que falava a primeira lei? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que é que ela quis dizer? Que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento se nenhuma força agir sobre ele. Ou seja, se um corpo está parado, ele vai continuar parado se nenhuma força agir, colocando ele em movimento. E se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento se nenhuma força agir para que o pare. A segunda lei de Newton, é chamado princípio fundamental da dinâmica, aí entra aquela formulazinha força igual a massa vezes aceleração, que a gente fez algumas questões, e aí entra a segunda lei de Newton, que a gente também vai resolver aqui alguns exemplos, calculando, para que vocês saibam calcular. A terceira lei é a lei da ação e reação, né? Toda ação gera uma reação. Se eu aplico uma força sobre a parede está aplicando uma força contrária em mim. Então, a lei da ação e reação, a terceira lei de Newton, é explicada desta forma, certo? Então, vamos seguindo aqui. Vamos ver alguns exemplos. Ó. Como é que eu aplico a segunda lei? Onde força é igual a massa vezes aceleração. Aqui eu tenho um bloco, estou aplicando uma força de 500 N e uma massa de 250 kg. Qual a aceleração adquirida por esse corpo? Então vamos aqui, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. Força, que eu estou aplicando 500, a massa 250 vezes a aceleração. Aí aqui basta eu isolar o A para descobrir. Esse 250 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então a aceleração é 500 dividido por 250, onde eu encontro 2 metros por segundo ao quadrado. Simples dessa forma. Questão que tiver sobre a segunda lei de Newton, basta resolver dessa forma. Outro exemplo. Aqui eu quero saber a força que eu vou aplicar. Uma massa de 2 kg e uma aceleração de 12. Qual força eu devo aplicar? Então vamos substituir. A força que eu quero descobrir, então, aqui eu deixo F. A massa de 2 kg, a aceleração de 12. Aqui já é direto. Ó. Força é igual a 2 vezes 12, 24 newtons. Então eu preciso aplicar uma força de 24 newtons em uma massa de 2 kg para adquirir uma aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Tá, ok? Questões de segunda lei, revisar. Vamos aqui questões de peso, né? Eu pergunto o peso de um objeto sob uma determinada gravidade. Vai cair questões de gravidade, claro, a gente sabe que cada planeta tem a sua gravidade e dependendo da gravidade também altera o peso. Então vamos aqui, ó. O peso de um objeto na Lua é 48 newtons. Determine o peso desse objeto na Terra. Sabendo que a gravidade da Terra é 10, aqui eu arredondei, claro, e da gravidade é 1,6. Olha que essa questão é interessante. Ele dá o peso da Lua. Porém, aqui você tem que descobrir a massa desse objeto para que você possa calcular o peso na Terra. Para calcular a massa, basta substituir aqui, ó. Eu tenho um peso e tenho a gravidade da Lua, então eu descubro a massa, já que peso não é massa vezes gravidade. Ó. O peso é 48, a massa m e a gravidade 1,6. Para descobrir m, basta eu isolar. Esse 1,6 eu vou passar dividindo. E 48 dividido por 1,6 eu encontro 30. Então aqui eu encontrei a massa. E a gente sabe que a massa não muda. Se a massa na Lua é 30, a massa na Terra é 30. Aí agora eu posso calcular o peso dele na Terra. Peso é igual a massa vezes gravidade. Aí o peso é a massa que eu encontrei 30 e a gravidade da Terra que é 10. 30 vezes 10, 300. Então questões que tiver lá na prova de calcular peso, basta aplicar peso igual a massa vezes gravidade.
Se eu pedir peso, eu vou dar massa e gravidade. Se eu pedir a massa, eu tenho que dar o peso e a gravidade, e você passa a gravidade dividida, tá certo? Vamos seguindo. Questão de força gravitacional, pessoal. Aqui já entra no capítulo de força gravitacional. Você vai ter que aplicar essa formulazinha aqui, ó, onde a força gravitacional, a força de atração, é gravidade, né? Esse G é um número constante que não muda, isso aqui vai estar, claro, vezes a massa, vezes a outra massa. Eu preciso de duas massas para que eu possa ter uma força de atração e a distância entre eles. Então lá eu vou dar o G, eu vou dar as massas e vou dar a distância. Então basta você aplicar essa fórmula que você encontra a força de atração. Aqui eu coloquei um exemplo que eu já até resolvi com vocês, né? Calcule a força de atração entre duas massas de 500 kg. Então aqui eu tenho duas massas de 500 a uma distância de 5 metros, uma da outra. Então aqui eu tenho duas massas de 500 kg separadas a 5 metros. Qual a força de atração? Então basta substituir aqui, ó, a força gravitacional, tá aqui o G, vezes a massa vezes a massa. Massa maior vezes massa menor. Só que aqui as duas massas são iguais. Então vai ficar vezes 500 vezes 500. Tudo isso dividido por 5 elevado a 2. Tá certo? Repito o G aqui nesse caso. E multiplico. 500 vezes 500 dá 25 mil. Aí aqui, esse 25 mil eu posso escrever em forma de potência. 25 eu posso escrever como 5 elevado a 2. E esses 4 zeros vezes 10 elevado a 4 positivo, isso aqui tá só um errozinho, é 4 positivo. Aí agora eu multiplico, eu posso simplificar tudo isso aqui, ó. Esse 5 ao quadrado eu posso cortar com esse 5 ao quadrado aqui de baixo, certo? Aí sobrou só 6,67 vezes 10 vezes 10, 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado a 4 positivo, repete a base e soma os expoentes. 11 mais 4 vai dar menos 7. Se preocupe não que lá eu vou colocar números menores para que você consiga resolver. Mas você tem que entender que quando eu peço força gravitacional, você tem que aplicar essa fórmula. Tem nas duas massas a distância, você calcula a força de atração. Certo? Vamos seguindo. Aí aqui também vai ter uma questão lá para você explicar as duas teorias sobre a movimentação do universo, tá certo? Então aqui você vai ter que lembrar que existem duas teorias e explicar. A primeira delas é a teoria geocêntrica, certo? O que é a geocêntrica? É uma teoria pensada por Ptolomeu, né? Foi elaborado pelo astrônomo Ptolomeu no início da era cristã, defendido em seu livro. Aí o que é que a geocêntrica falava? A geocêntrica tinha como a Terra realmente como centro do universo e os planetas girando ao redor deles. Porém, nem sempre foi assim. Existia a teoria heliocêntrica. Aí a heliocêntrica era defendida por Copérnico. Vai ter uma questãozinha que você vai precisar desses nomes, tá? Geocêntrica, Ptolomeu, heliocêntrica, Copérnico. E o que é que ele falava na heliocêntrica? Na heliocêntrica, o Sol era o centro do universo, né? Que de fato é o que acontece. A geocêntrica era defendida por numa era cristã, onde eles queriam que a Terra fosse o centro do universo. Já veio Copérnico defendendo a heliocêntrica, onde eu tinha o Sol como centro do universo e os planetas ao redor deles, certo? Então, pessoal, nossa teoria, a nossa revisão basicamente é isso. Vai ter questões teóricas, vai ter questões de cálculo. Espero que vocês saiam bem. Qualquer dúvida, estou à disposição.